do projeto Travessia. Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para dar aquele abraço gostoso e dar início à nossa aula de matemática do componente curricular, né? Do Travessia, Recife 2021. E vamos que vamos. Eu não poderia deixar, Billy já está ali de olho em mim, sabe, por causa do tempo, ele e Bia, mas eu não poderia deixar de abrir essa aula sem parabenizar a minha amiga Zaidan, professora Zaidan, do Travessia Tarde, do Colégio Luiz Vaz de Camões. Excelente professora, é uma nossa musa querida, inspiradora, alegre, autêntica em tudo que faz. Beijo, Ana Zaidan. Beijo para você, de montão. Te amo e tenho orgulho de ser sua amiga. Então, vamos lá. Vocês já ouviram falar em terceira onda de Covid? Tem gente que diz até quarta onda. Que é isso, minha gente? Vamos acabar com essa história. Nada de terceira nem quarta onda aqui. Terceira onda aqui, ó, só se for de vacina no braço. Se cuida, se liga aí, que vacina sim. Essa faz a diferença, já provou que faz a diferença. É tanto que estamos aí, ó, com essa maior liberdade de interagir um com o outro. Agora, vamos fazer a nossa parte. Tomar a vacina, tomar o reforço, completar o ciclo de vacinação e o resto é confiar e fazer a nossa parte. Enquanto não for liberado, máscara, nem pensar tirar. Então, terceira onda aqui só se for de vacina. Então, estamos chegando ao final das nossas aulas, né? Final de ano, todo mundo querendo curtir, né? Mas com vacina no braço. Então, a gente está fazendo a revisão de alguns conteúdos, né? E o privilegiado foi geometria. Então, a gente já sabe que geometria é um dos ramos da matemática, uma parte da matemática, né, que a gente precisa muito e que a gente vivencia ela o tempo todo no nosso dia a dia, né? A gente pode... É uma área da matemática que estuda as formas dos objetos, né? Analisa suas dimensões e suas posições. Mas a gente fica pensando, quem foi que descobriu a geometria e como isso aconteceu? Então, naquela época, né, mais ou menos século XVI, por aí, as pessoas, os matemáticos, eles não eram só matemáticos, eles eram filósofos, eles eram astrônomos, né? E eles tinham o hábito de observar. Dá mais uma prova de que investigar, o processo de investigação também é um processo de aprendizagem, a gente aprende muito. Então, eles observavam o tempo todo o céu, não tinha shopping, não tinha nada, né? Então, o céu era um deslumbre para eles, era o universo propriamente dito, uma visão maravilhosa. E eles ficavam se questionando, né? Será que a Terra é perto de qual planeta? O que é que fica perto? O que é que fica longe? Que dimensões são essas? E a partir dessas observações, esses matemáticos começaram a interagir através de microscópios, criando quanto mais novos modelos de aparelhos para chegar mais perto de um diagnóstico, vamos dizer assim. E vamos ver como isso aconteceu. E aí surgiu a geometria, né? Eles passaram a observar que todo o ambiente que nós vivemos teria que ter alguma figura que lembrasse a geometria. Ao estudo da Terra, a geoterra, né? Metria, medidas, né? Tudo a ver, geoterra, medida, tudo no planeta, no universo, que até hoje ninguém sabe se existe outro realmente com vida, né? Com condições de ter pessoas, a humanidade sobreviver. Então, eles dizem, vamos cuidar do nosso planeta Terra, vamos descobrir o que tem. Até hoje, quando a gente viaja para o sertão, para algumas áreas, a gente observa algumas pedras, né, com formatos, né, que a gente diz, poxa vida, como é que essa pedra parece com aquele objeto, né? Então, foi baseado nessas observações que esses grandes astrônomos, né, e matemáticos observaram e perceberam as possibilidades de criar geometria, né, com tantos teoremas como de Pitágoras, de Tales, né? E aí a gente percebeu essa questão está no dia a dia da nossa vida, no nosso cotidiano. Todo mundo observa, em algum momento, alguma figura geométrica. Você pode até não saber se aquilo é uma figura geométrica, mas você sabe que aparenta uma figura geométrica, um copo, né? Uma caneca, uma bola, tudo isso traz na memória da gente o que a gente aprende na sala de aula. Muitas vezes a criança, ela nunca nem foi numa escola, né? Quando ela chega na escola, que ela vê aqueles objetos, ela já sabe mais ou menos fazer uma associação. Por quê? Porque a geometria ela é convivente com a gente, ela é presente, ela é uma relação de pertencimento com o planeta Terra.
Então, aí, vocês observam, a gente aprendeu que a geometria ela se divide em plana e espacial. Plana já está dizendo, né? Um plano, né? Apresenta um plano. Espacial já está dizendo, falando de espaço, referência como espaço, né? E aí vocês observam essa figura aqui. A área da matemática que estuda as formas que não possuem volume, né? Então, quando eu vou estudar geometria plana, eu já vou com essa consciência de que figuras planas não é figuras que representam volume. Porque quando eu penso em volume, eu nem preciso ter ainda o conceito matemático. Mas eu já imagino, quando se fala de volume, fala de um espaço a ser ocupado. Ou seja, a caixa de leite, ela é uma figura plana ou uma figura espacial? É uma figura espacial. Por quê? Porque ela me oferece um espaço para eu colocar o leite dentro. Então, isso é lembrar de figura. Eu olho para uma televisão, uma tela dessa, por isso que se chama tela plana, né? E o que é que me remete a essa tela plana? Me remete a um retângulo, me remete a um quadrado, né? Essa aqui especificamente, um retângulo. Então, a gente passa a compreender esses conceitos matemáticos, independente de qualquer situação matemática propriamente dita. Então, quando você olha aí esse carrinho montado, né? Aí, quais figuras eu posso identificar nessa imagem aí? Vamos fazer uma leitura de imagem. Eu vejo um círculo, eu vejo um retângulo, eu vejo um quadrado e vejo um triângulo. Então, todas essas figuras são possíveis porque elas são figuras planas. Então, vamos lá. E a geometria plana, como é que ela se apresenta? Eu escolhi o triângulo, porque essa aula já foi dada, né? É só uma revisão. É importante saber calcular a área de um triângulo, né? Do mesmo jeito, a área de um retângulo é muito fácil. A área de um quadrado também, né? Um quadrado é tão fácil, porque se eu der uma medida só para um quadrado, você já sabe que a área do quadrado vai ser elevada ao quadrado, à segunda potência. Por quê? Porque se o nome é quadrado, ela já tem todas as mesmas medidas. Já o retângulo é só multiplicar largura e comprimento. E no caso do triângulo, por isso que eu quis trazer à tona, né, com revisão para vocês, observarem que o triângulo ele é composto de 3 segmentos de reta. Segmento AB, segmento BC. Ele possui 3 ângulos, não é verdade? 3 ângulos. E quando eu divido o triângulo ao meio, eu encontro o que, minha gente? Um ângulo reto de 90 graus. Então, é simples assim. E como eu calcularia a fórmula? Qual fórmula eu usaria para calcular, determinar a área de um triângulo? Não é a mesma coisa que a área do quadrado, nem é a mesma coisa que a área de um retângulo. Eu preciso entender que a área de um triângulo, eu vou multiplicar a sua base, que aí está representada, né, bem direitinho, multiplicada por H, que é a altura. A letra H representa a altura. Eu multiplico e o resultado dessa multiplicação, ou seja, o produto dessa multiplicação, eu vou dividir por 2. Porque eu não dividi o triângulo ao meio, então eu encontrei 2 ângulos de 90 graus. E aí essa fórmula é básica para calcular a área de um retângulo, de um triângulo. Temos aí o cálculo da área de um retângulo. Como eu já disse para vocês, a área de um retângulo ela é muito fácil de calcular, porque é só complementar comprimento e largura. Por quê? Porque ela é uma figura plana, ou seja, ela é chamada de figura bidimensional, porque ela só apresenta 2 medidas para mim. Então, eu olho para um retângulo e só consigo enxergar essas 2 medidas. Então, basta multiplicar. E o produto dessa multiplicação vai ser justamente a área desse retângulo. Então, se você tiver um terreno que ele tem a forma de um retângulo e você tiver dificuldade para lembrar na hora de uma avaliação, de uma atividade, lembra que é só calcular como calcular a área do retângulo. Ele é uma figura bidimensional, só tem 2 medidas, tá certo? Então, isso acontece quando as figuras são regulares. Mas, professora, outro dia eu vi alguém comentando que existe uma tal de figura irregular. E se o terreno for irregular? Isso é muito comum, um terreno irregular. Nem sempre o terreno ele tem a forma correta de um quadrado. Ele tem uma forma correta de um triângulo. Ele tem a forma correta de um retângulo. Então, para isso, existem as formas dos polígonos irregulares que a gente já aprendeu em aula passada. E aí, professor, o que a gente faz quando tem um terreno com forma irregular?
Então, a fórmula é a mesma, ela não muda. Então, eu fiz um passo a passo aí para vocês calcularem a área de um terreno irregular. Não vai mudar, você apenas, no primeiro passo, pense que você tem que considerar a medida de frente do terreno. E essa medida de frente, você vai multiplicar com o seu comprimento. O produto dessa multiplicação vai dar um resultado, não é isso? Vamos fazer agora, considerando no segundo passo, a medida de fundos do terreno. O terreno tem uma frente e tem os fundos. Só que esse fundo, ele é irregular. Observe na figura anterior que ele começa retângulo, mas ele faz uma abertura. Então, ele já não tem a forma de um retângulo. Ele tem uma forma irregular. E aí, no segundo passo, você multiplica também a medida dos fundos pelo comprimento. Você vai achar um produto. No quarto passo e último, no terceiro, aliás, você vai pegar as duas áreas que você achou, considerando a área de frente, mais a área de fundo. Soma tudo e aí vai dar a área geral do seu terreno. Simples assim, né? Muito fácil. Isso só para figuras irregulares. A gente vai revisar bem rápido aqui o Teorema de Pitágoras, que a gente já viu nas aulas passadas. Lembra que para calcular, para determinar uma relação métrica, né? O triângulo retângulo com suas medidas, o Teorema de Pitágoras, ele é básico para o triângulo retângulo. E como é que eu identifico o triângulo retângulo? É um triângulo que tem seu ângulo de 90 graus. Então, esse é o triângulo que é representado pelo Teorema de Pitágoras, onde nós temos a soma dos catetos é igual ao produto da hipotenusa, né? Ao quadrado da hipotenusa. E aí Pitágoras criou essa fórmula, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O que é A ao quadrado? É a hipotenusa, o lado maior, ou seja, o lado contrário aos catetos. E os catetos são os lados, né, adjacentes, né? Ou seja, estão um ao lado do outro. Né? Então, eles são os catetos, cateto 1 e cateto 2, dependendo da linguagem, do número que tiver. E aí é só aplicar, substituindo as fórmulas. Você vê o valor que tem na figura do triângulo retângulo e depois substitui a hipotenusa, o cateto 1 e o cateto 2. E aí você vai conseguir resolver a situação. Substituindo, aí tem um exemplozinho que eu deixei prontinho. Como já foi uma revisão, eu estou só relembrando para vocês. Não tem como esquecer. Olha, eu sempre boto assim, ó, essa mão aqui, ó, aqui, ângulo de 90 graus. Essa diagonal que passa aqui, né, justamente a metade de um quadrado. Quando passa, a gente encontra o triângulo retângulo. E aí, muito fácil de identificar o Teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa e os catetos, tá certo? Que vocês treinem bem, né? Lá na frente vocês vão precisar muito. Agora nós vamos apresentar a geometria espacial, que também já foi vista. Mas só para lembrar, veja esses cubos maravilhosos aí, que a todo instante a gente está interagindo com esses cubos, né? Tem um cubo mágico, né? Que eu até ia trazer e terminei esquecendo. Na aula passada eu trouxe, na aula de revisão, na aula do conteúdo. Então, observe, vamos relembrar. Um cubo, ele é feito de segmentos de reta. E esses segmentos de reta, cada linha que compõe a figura de um cubo, que é chamada de um segmento de reta, eles passam a ser chamados de arestas. E cada encontro dessas retas, ele vai encontrar um ângulo, né? Um vértice. E aí vão se chamar, o quê, minha gente? Os vértices, né? E quando esse cubo todo se fecha, vocês vão ver as faces dele. Então, é muito fácil de identificar um cubo. Um cubo é uma figura espacial, por quê? Porque ele tem espaço. Então, tudo que tem espaço é uma figura tridimensional, né? Ou seja, ele não é composto apenas de duas medidas. E aí vocês estão vendo o cubo mágico, onde, se você olhar, ele tem as quantidades de faces, que são 6, 12 arestas, que são, lembra que aresta é segmento de reta, tá? Que fecha qualquer figura poligonal. E os 8 vértices, que são os pontos de encontro dos ângulos, né? E aí vocês têm uma revisão calculando o volume. Gente, é muito fácil calcular o volume de um cubo. Vocês podem calcular o volume da caixa d'água da casa de vocês,
né? É muito fácil, é só aplicar essa fórmula assim, ó. V é igual a vezes A vezes A ao cubo. Por que ao cubo? Porque o cubo é uma figura geométrica espacial. Ela é composta de 3 medidas, tá certo? Largura, comprimento e profundidade, ok? Não esqueçam disso, não façam confusão, não misturem cálculo de áreas de figuras planas com figuras espaciais, geometricamente espaciais. E aí vocês têm uma aplicação de fórmula, eu deixei esse cubo aí, ó, com essas bolinhas penetrando e saindo o tempo todo, que é para você perceber que ela é uma figura espacial, geométrica espacial. Por quê? Porque a bola consegue entrar e consegue sair. Por quê? Porque ela tem um espaço para ser ocupado, ok? Então, aplica a fórmula, que é muito facilzinho, e metam bronca. Aí também tem a questão de número B, olha, crianças brincando, tirando a medida, ó. Elas estão medindo as arestas, né, cada lado, né, os lados. A outra está lá em cima da face de uma parte dos cubos, né, fácil moleza, né? E aí tem outra atividade que é para vocês resolverem calcular também o volume desse cubo aí, tá certo? Eu já deixei todas as medidas, é só aplicar, multiplicar as 3. O produto que você encontrar dessas 3 medidas vai ser a área. Agora eu deixo para vocês, estamos nos aproximando do ano de 2022, vamos ter novas eleições e a gente tem que exercer nossa democracia. É muito triste o que a gente está vendo aí. Brasil caindo o nível no ranking de democracia, gente. Minha geração lutou muito, minha geração fez muito para vocês, para a gente chegar a essa democracia de hoje. Não vamos deixar cair. Vá, faça valer seu voto, vote, mas você tem tempo para investigar, para pesquisar. Corram atrás. Você que é jovem, que vai votar pela primeira vez, não vota só por causa de alguém disse, ó, vota nesse. Não, faz a tua parte. No meu tempo de juventude eu fiz a minha, agora cabe a vocês. Eu conto com vocês do Travessia. Beijo no coração e até a próxima.